Paz, irmãos. Amém. Amém. Som. Foi. A paz. Podem se assentar, por favor. Agradeço o convite do Emerson. É um prazer estar aqui. E que coisa boa é saber que tem igrejas cuidando da saúde emocional, não é mesmo? Para não perdermos tempo, já vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro. 2 Pedro 5:7. Nós vamos ler um versículo, mas no decorrer da palestra vocês vão perceber que tem aí alguns pontinhos que nós também vamos conversar sobre. E diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Vou ler apenas essa parte. Amém? E vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Como o Emerson falou aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. Como o tempo e o mundo têm consumido a nossa vida emocional, não é mesmo? Quem aqui, em algum momento da vida, já se sentiu ansioso? Levanta a mão. Que coisa boa! Vocês estão vivos então. E quem aqui em algum momento já sentiu aquela angústia, uma aflição ali no peito, uma coisa estranha, que às vezes a gente até olha e fala assim: eita, parece que eu tô com depressão. Como se fosse um grande tabu, tá? Estar com depressão. Mas quem... Voltou. Então, quem aqui, em algum momento, já passou por isso? Já sentiu aquela angústia ali no peito? Aí. Já sentiu aquela angústia no peito, aquela aflição, aquela coisa estranha? Levanta a mão. Muito bom. Significa, mais uma vez, que vocês estão vivos. E mostra que vocês, assim como qualquer pessoa nesse mundo, estão sujeitos a questões patológicas da vida, né? Assim como não tem pessoas sujeitas a pressão alta, a um problema no coração, a uma diabetes, a caiu, machucou o pé e quebrou. Vocês também estão sujeitos a tudo isso, mas sujeitos a questões emocionais de todos nós que enfrentamos esse mundo. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é a ansiedade e o quanto a ansiedade ela nos afeta. A ansiedade ela é um estado natural, tá? Então muitas vezes a gente ouve assim: nossa, mas eu tô com uma ansiedade, isso não é normal, não é possível que eu tenha ansiedade. Ou às vezes a gente ouve assim: imagina, eu não sofro desse mal, não tenho ansiedade. A ansiedade ela é um estado natural e que, inclusive, se você está numa posição de não ter ansiedade, precisamos rever isso daí, porque está errado, tá? Então, a ansiedade todos nós temos. A diferença é que tem pessoas que têm ela de forma desregulada. O que é a ansiedade normal? Sabe aquela coisa, eu tenho uma entrevista de emprego. Sabe aquela expectativa que fica dentro do nosso coração? Nossa, eu nem dormi direito, tenho que acordar cedo, tenho que organizar a roupa, preciso me preparar, preciso estudar sobre a empresa. Isso é uma ansiedade natural. O ser humano precisa dela para se mover. Porque imagine assim, você tem uma entrevista de emprego, amanhã na hora que eu acordar eu arrumo, que eu tenho que arrumar, e eu vou, e tá tudo bem. Não pode ser dessa forma. Então a ansiedade, ela é boa, ela precisa nos mover. Só que tem alguns pontos que aí é quando ela se torna intensa, ela permanece persistente dentro de nós e ela começa a atingir negativamente o nosso dia. E aí eu vou trazer aqui alguns sintomas para vocês. Lembrando, não comecem o processo aí na cabecinha de vocês de se autodiagnosticar, tá? Então, pontos que a crise de ansiedade traz para o ser humano, porém, nem todo mundo tem todos esses pontos, tá bom? Pontos e sintomas que as pessoas costumam ter quando elas estão com uma ansiedade descontrolada. Um tremor nas mãos, nos pés,
nos braços, no corpo muitas vezes, náuseas, dor de estômago, falta de ar, aquela respiração ofegante. Sabe aquela sensação quando o coração dispara de uma vez quando você recebe uma notícia muito ruim e o coração parece que vai sair para fora? Essa mesma sensação durante o dia. Do nada bate esse disparo no coração. Isso é um sintoma de crise de ansiedade. Formigamento, muita tensão muscular. Eu até foco nessa parte porque eu ouço muito assim das pessoas. Nossa, preciso marcar uma massagem. Preciso marcar alguma coisa aqui para tirar essa tensão, porque eu estou muito tensionada. Isso não é normal. De fato, não é normal. Só que muitas vezes isso está muito mais vinculado a um cenário emocional do que, de fato, um sintoma físico. E aí, muitas vezes, a pessoa vai lá, faz a massagem, relaxa, passou. Só que amanhã vai estar de novo, porque é um cenário emocional, precisa ser tratado. Boca seca, a irritabilidade, a dificuldade de dormir, tontura, inquietação, muita dificuldade para falar, agitação, irritabilidade, aquele nervoso, aquela coisa fora do comum. Esses são alguns pontos de pessoas que passam aí por esse processo ansioso. E por que eu entendo que é muito importante nós falarmos sobre esse processo ansioso e passar para vocês quais são esses sintomas? Para vocês entenderem que é um natural todo mundo passar por isso. Todo mundo tem os seus picos ansiosos, todo mundo tem os seus picos depressivos. Faz parte da vida, nós somos seres humanos. Hoje, obviamente, num contexto muito mais agravante. Estamos aí no mundo, e aí nós vamos em um momento aqui conversar sobre isso, que traz um agravante muito maior para a nossa saúde emocional. Porém, esses sintomas é importante mencionar, porque muitas vezes nós vamos até para o hospital achando que... Quantas vezes já entrou no meu consultório pessoas falando: meu Deus, eu cheguei no hospital infartando, pensei que estava morrendo. E o médico virou para mim e falou: você é crise de ansiedade, procura um psicólogo. Como se fosse algo normal. E de fato, quando a nossa ansiedade, imagine aí, sua mente é uma bexiga. Você enche, você enche, você enche, você enche. Chega uma hora que o que acontece? Ela estoura. Quando a sua ansiedade passou de ser uma ansiedade normal e ela se torna uma crise de ansiedade, é porque a sua bexiga estourou. E o que ela precisa fazer? Mandar esses sintomas para o seu corpo, porque a sua mente ela não suporta mais. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão, ela é um distúrbio voltado para a nossa saúde mental, que ela muda a forma como a pessoa se sente, como a pessoa pensa e como a pessoa se comporta. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa e fala assim: nossa, a pessoa está tão diferente, ela era uma pessoa, agora ela é outra. Esse pode ser, muitas vezes, um cenário depressivo. E aí, quando a gente pensa na depressão, a depressão ela tem alguns sintomas. Então, muitas vezes, o humor, a tristeza profunda. Lari, como que eu considero a tristeza profunda, vindo aí num cenário depressivo, e a diferença de uma angústia? Que a angústia nós temos no dia a dia. Às vezes acontece uma coisa lá que deu uma angústia, uma coisa ruim. A angústia, ela é passageira. Então, imagina assim, você tá ali com aquela angústia, aquele sentimento ruim porque algo aconteceu, veio uma notícia boa, é como se aquele algo que aconteceu, ele nem existisse mais. Passou. A tristeza vinda de um processo depressivo, ela se mantém. Ela se perdura. Pode vir a maior alegria da sua vida. Você pode receber a notícia que você espera há 30 anos. Você vai ter aquele momento ali de felicidade, mas daqui a pouco ele se vai e a tristeza permanece. O interesse nas atividades que você tinha, você perde, não existe mais. Uma fadiga, muita dificuldade de concentração, sentimento de culpa, inutilidade, não sirvo mais para nada, pensamento sobre morte ou suicídio. Quando nós falamos sobre um pensamento sobre morte e suicídio, nós precisamos ter um adendo muito importante, que é assim: quando a pessoa
muitas vezes ela já está com esse pensamento, não necessariamente ela fala assim, nossa, eu quero morrer. Muitas vezes ela começa a trazer algumas frases que são, será que realmente vale a pena viver? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Qual que é a razão de estar aqui? Isso já é um ponto a ser questionado, a ser observado. Porque já é uma pessoa que ela já perdeu a perspectiva de vida. Entende-se que quando alguém chega para mim e diz, qual é o sentido de viver? Ela já não tem mais a perspectiva. Já não é mais palpável para ela a ideia do viver. Entende? Então esse é um ponto que você pega muito numa pessoa com depressão. Alteração no apetite ou muitas vezes no peso. Quando nós pensamos na pessoa que ela carrega um cenário depressivo, um cenário ansioso, muitas vezes, e aí isso veio de uma forma muito enraizada para a nossa sociedade, como nós precisamos espiritualizar todas as coisas, né? Nós precisamos ter um olhar de que assim, não, imagina, a gente vai orar e a situação vai resolver. Irmãos, eu acredito muito. Em nome de Jesus, nós colocamos a mão e o milagre pode acontecer se o Senhor quiser. Mas tem coisas que necessitam de oração e de ajuda de profissionais. É por isso que o Senhor nos capacitou para. Senão não precisaria de profissional. Não precisaria de um cardiologista, não precisaria de um ginecologista. A irmã que está grávida não precisaria de um obstetra. Não precisa, porque o Senhor iria resolver tudo. De fato, eu creio num Senhor que Ele é o Deus do impossível. Ele resolve todas as coisas. Mas aquilo que a medicina consegue resolver, precisamos passar para a medicina. Hoje, uma das coisas que eu mais falo é, o meu sonho é quando as pessoas entenderem que a saúde mental ela tem a mesma importância que a saúde física. Sabe aquela ideia que você vai no médico uma vez por ano, a cada 6 meses fazer um check-up? Sangue, vou lá no clínico geral, no endócrino, fazer ali um check-up. Que as pessoas tenham essa mesma visão para a saúde emocional. Para a nossa mente não é diferente. O check-up é importante tanto quanto. E aí, nós precisamos ter um entendimento que sim, muitas vezes tem coisas que a pessoa está num crivo ansioso tão drástico por coisas do dia a dia, por coisas do mundo, pela forma como as coisas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, quando nós pegamos as crianças, hoje as crianças elas são altamente contaminadas pelas telas, por cenários de conteúdos de violência, desenhos absurdos que hoje a internet traz para essas crianças. Nós temos nossos jovens e os nossos adolescentes que hoje são consumidos pela ideia do Enem, do vestibular. Meu Deus, eu trabalho, eu preciso casar, eu não caso, eu namoro, eu não. Saio da casa dos meus pais, não saio. Os adultos que hoje são consumidos, principalmente casais, assumam as finanças, não assumam, coloca a criança na escola, como faz, com quem fica, como eu administro uma casa, como eu administro os outros afazeres. Faz parte da nossa vida, certo? Idosos, quando chega na parte dos idosos, o quanto consome a mente pensar que, poxa, mas quanto tempo eu tenho de vida? Uma doença pode me acarretar a qualquer momento. Isso consome a nossa mente. Eu entendo tudo isso. E eu compreendo que hoje nós estamos sendo bombardeados por todas essas questões. Lari, bombardeados muito mais do que éramos talvez há 50 anos atrás? Com certeza absoluta. Eu não isolo esse cenário. E talvez seja por isso que há 50 anos atrás não existia a ideia de um psicólogo, por exemplo. Porque talvez era tudo assim, os problemas patológicos existiam. Só que sabe aquela ideia de que o mundo ele tinha uma facilidade tão maior para as coisas que as pessoas iam administrando por si só. E vamos embora, vamos administrar, e é isso. Não tinha esse bombardeio sobre nós. E aí nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos num bombardeio tão grande e nos colocamos na posição de 50 anos atrás. Como eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo, daqui a pouco passa, daqui a pouco isso se resolve. Imagina, isso não é depressão não, menina.
signo, hora que resolve. Imagina, ansiedade, tu acha? Você não tem isso. Então nós precisamos aprender que da mesma forma que a nossa mente, ela corre para 2025 para entrarmos nessa realidade de hoje, nós também precisamos colocar isso como uma realidade quando se trata de patologias, como uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, uma crise de pânico. Ela existe. A diferença é que há anos atrás ela talvez não era diagnosticada, mas ela já existia. E aí, quando a gente pensa na questão da ansiedade, hoje ela está bombardeada, certo? E aí eu queria que você pensasse aí na sua cabeça, qual foi a última pessoa que você viu ansiosa na vida? Talvez a última pessoa que você viu ansiosa foi aquela que você viu no espelho antes de vir para a igreja. Que é você mesmo. Que sou eu. Que é a nossa realidade. É quem nós somos. E o porquê que eu trouxe essa pergunta para vocês? Exatamente para vocês voltar à memória do quanto isso é real. E eu não estou dizendo para vocês que, Lari, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo tem algo para resolver. Muitas vezes não é um trauma, muitas vezes não é uma dor, um processo muito doloroso que passou, mas às vezes é uma personalidade, é um temperamento a ser acertado, às vezes é um problema do dia a dia. Todo mundo tem algo para ser ajustado. Ok? Faz sentido. Então, quando eu penso que todo mundo tem algo para ser ajustado, eu entendo que todo mundo precisa de terapia. Porque muitas vezes esse ajustado, eu não consigo sozinho. Muitas vezes esse ajustado, eu não consigo visualizar ele numa perspectiva que uma outra pessoa que me ouve consegue visualizar. E aí, quando nós pensamos num contexto de, mas por que hoje isso é tão gritante? Hoje é gritante porque é falado. Hoje as informações gritam, né? Mas, na verdade, a depressão, a ansiedade, o medo, ele já era um cenário muito real desde a Bíblia. Como assim, Lari? Existem pessoas na Bíblia que passaram por problemas psicológicos. O primeiro deles, eu trouxe alguns exemplos para vocês. São vários, tem muitos. Eu peguei só alguns para a gente conversar um pouquinho. O primeiro que eu trouxe foi Elias. Elias sofreu um esgotamento emocional drástico. Lá em 1 Reis 19, 1-18 fala sobre quando naquele momento ele passou por uma grande vitória e aí teve todo o processo que bacana, deu tudo certo, até que ele recebe uma ameaça. E aí, eu fico imaginando que ele passou por uma grande vitória. De repente, ele vem para uma grande ameaça. E ele não sabe administrar isso. Me prova que Elias já estava depressivo. Elias já tinha um processo que durante a vitória que ele teve, durante esse processo, ele não estava conseguindo lidar. Concorda? Não foi da noite para o dia, chegou uma ameaça e puf, deu o esgotamento emocional dele. Foi um processo. Ele já existia. A diferença é que ele não era visto. E aí, nós conseguimos entender que sim, Deus cuidou de Elias. Ele deu alimento, descanso e ele deu para Elias uma nova missão. Mas aí nós entendemos que até os servos fiéis de Deus podem enfrentar desânimo, esgotamento, processo depressivo. Ele nos sustenta. O nosso Deus, ele é Pai. E Pai cuida, Pai sustenta. Ele faz o tempo todo eu me lembrar que eu não estou sozinha. Mas ele também diz, tem coisas que são as suas mãos que precisam fazer. Não farei por você. E aí é onde eu preciso assumir o meu posicionamento. Um segundo que eu trago para vocês é Jó.
Jó, ele teve um sofrimento intenso. E quando eu reflito sobre Jó, eu penso que Jó não passou por um processo só ansioso. Eu entendo que Jó passou por um grande processo de depressão, de medo, de crise de pânico. Eu imagino que quando você perde alguém muito importante na sua vida, você não passa por um processo de luto? O processo de luto, ele é um processo depressivo, ele é um processo angustiante, é uma tristeza profunda. Você não para a vida, mas você está num processo de tristeza. Imagine Jó perdendo todo mundo. Eu visualizo como um pânico, porque para pensar. Hoje você recebe a notícia que perdeu alguém muito importante. Amanhã você recebe que perdeu outra pessoa muito importante. E aí vai nessa sequência, dia após dia, situações atrás de situações e você só perdendo. Chega uma hora que você entra num pânico real. Porque aí você já não consegue mais administrar aquele sentimento da primeira pessoa. Mas eu nem administrei aquele primeiro luto e eu já estou vivendo todos esses outros. E aí, Deus ele traz a restauração para a vida de Jó. E ele ensina para Jó sobre um propósito muito maior que ele tinha na vida dele. E aí eu entendo com isso que o sofrimento ele nos leva a um desespero. Mas existe um Deus que ele está presente o tempo todo e que ele não desampara. Mesmo que eu acredite que, por exemplo, se eu estivesse na situação de Jó, eu questionaria como ele fez, de entender se realmente aquilo faria sentido. Meu Deus, mas por que tanto? O que está acontecendo? Somos seres humanos. Nós entramos no cenário do questionamento. Só que eu também compreendo que o tempo todo, por mais que eu não entenda, o Senhor ele está presente na minha vida, mostrando que tudo tem um propósito. E aí, um outro ponto foi Davi, uma outra pessoa, né? Davi também passou por uma angústia emocional. Nós vemos isso lá em Salmos 42 e 43. Davi enfrentou momentos de grande tristeza e de ansiedade. E aí é onde eu entendo que nós podemos levar todas as nossas emoções a Deus em oração. Sabe o filme Divertidamente? É o favorito da minha vida. Eu amo aquele filme. Porque ali ele retrata que eu não fico só triste ou feliz. Ali ele mostra que eu tenho milhares de emoções. E eu entendo que nós temos um Deus que você pode levar ao Senhor todas as suas emoções. Você pode deixar claro a Deus que eu estou sentindo tal emoção e eu não estou sabendo administrar. Me ajuda, Senhor. Como eu administro? Como que eu faço com essa emoção que sinto? Então eu entendo que existe um Deus que diante de tantas emoções, Ele nos fortalece e Ele nos consola. Também temos Jonas. Lá em Jonas 4 nós vemos que Jonas ele passou por um desejo de morrer. Ele estava num processo depressivo. Ele também enfrentou dores. E aí eu entendo com isso, na história de Jonas, que a frustração e a raiva, elas podem nos levar a pensamentos negativos. Mas Deus, Ele nos ensina a ter um coração mais alinhado ao dele. Que é o que Ele fez com Jonas. Ele ensinou a Jonas a ter um coração alinhado com o que ele queria. E aí, quando eu trago tudo isso, eu entendo que vem muito aquele questionamento, mas tá, como que eu administro todas essas coisas, né? Como que eu lido com todas essas coisas? E aí eu quero dar para vocês 3 dicas de como fazer para administrar todas essas emoções. Lembrando que isso de forma alguma isola a necessidade, se você entende que precisa, da procura de um profissional. As 3 dicas é para amenizar aquele sentimento de angústia do dia a dia que vem e passa, aqueles sintomas de ansiedade que estão muito aflorados. E aí eu quero fazer algum deles junto com vocês. A bexiga tá aí? Tá. Todo mundo já tem bexiga? Pode entregar uma para cá. Já entregou? Ah, não.
Não precisa. Então todo mundo sai da sua bexiga, certo? Aí. Então vamos lá. Todo mundo com a bexiga aí, né? Eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que nos deixa triste. Não necessariamente o que eu vou falar vai me deixar triste, talvez deixe você, mas a mim não. Talvez outra coisa que eu fale deixe o irmão triste, mas você não. Você só vai encher a bexiga com aquilo que eu disser e que você vai falar assim, nossa, mas isso daqui quando acontece na minha vida mexe com as minhas emoções, eu não fico muito legal. Aí você enche. Vai enchendo e segurando ela. Fechou? Então vamos lá. O dia que eu atraso para chegar no serviço. Nossa, essa igreja é muito controlada emocionalmente, viu? O dia que eu recebo uma notícia que o meu filho caiu e se machucou na escola, eu tenho que sair correndo para buscá-lo. O dia que eu perco algo muito importante, porque eu fui desatento. O dia que eu olho na minha conta, vejo que acabou o dinheiro e eu não paguei todas as contas. O dia que eu perco alguém muito querido. O dia que eu brigo com a minha esposa ou com o meu esposo. O dia que eu brigo com alguém muito importante na minha vida. O dia que eu preciso liberar um perdão e eu não libero. Vamos ao último. O dia que eu perco um passeio importante com a minha família, porque eu preciso trabalhar. Eita! Essa ansiedade está a milhão. Estourou. Boa! Agora vocês vão pegar essa bexiga e jogar ela pra cima. Do jeito que tá aí, pode jogar. Sabe o que é isso? É exatamente dessa forma que a sua mente fica quando você só acumula coisas e você não coloca para fora. Você vai fazendo um acúmulo de coisas do dia a dia e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que uma hora estoura. Só que vocês perceberam que se todos os dias, no final do dia, você fizer um check-up de como foi desde a hora que eu acordei até agora, tudo que eu passei que me incomodou, que está aqui numa aflição, numa angústia ruim, e você colocar isso para fora, como você fez, pegou a bexiga e jogou. É como se tudo que tivesse de problema dentro dela fosse embora, porque ela murchou. Se todos os dias você fizer uma ação de contar para alguém importante, talvez de ajoelhar e contar para o Senhor os mínimos detalhes. Precisamos entender que Deus, Ele é amigo, Ele é Pai. A gente não chega em casa e não quer contar para alguém como foi o dia? Faça assim com o Senhor. Tenha o hábito de todos os dias esvaziar a sua bexiga. Sabe o que leva uma pessoa a ter crise de ansiedade? Exatamente tudo que eu falei aqui para vocês, e vocês foram enchendo a bexiga. Não, Lari, não é possível que é só por isso. É. São por pequenas coisas. Só que a diferença é, quando você fez o primeiro sopro, ela ficou muito cheia? Não. Só que aí você foi fazendo vários e ela foi enchendo. Até a da irmã, coitada, estourou, não deu conta. É assim que acontece.
Porque ela enche tanto que chega uma hora que ela não dá conta. Então esse é o primeiro hábito. Crie esse hábito de todos os dias. O que hoje aconteceu que me incomodou? Talvez a pessoa que está ali do seu lado nem vai... Nossa, tá, mas você perdeu o ônibus. Ai, meu Deus. Mas te incomodou. Fale com alguém. Expresse isso para alguém. Se não tem para quem falar, fale com Deus. Leve isso para o Senhor. Mas crie o hábito de todos os dias esvaziar a sua bexiga. Amém? Amém. Técnica da respiração. Técnica da respiração é muito conhecida. Só que a diferença é que muitas pessoas fazem talvez da forma errada. Quando nós estamos num pico ansioso, faz a técnica da respiração que passa. Só que a pessoa ela faz a técnica da respiração quando ela está muito ansiosa, automaticamente vem uma agitação. E aí a forma que ela faz a técnica é assim, ó. Isso não manda oxigênio para o seu cérebro nunca. Sabe o que faz com o seu cérebro isso? Te deixa mais nervosa, mais ansiosa. E aí eu ouço muito lá no consultório assim, não resolve. Nem adianta me passar porque eu faço e não resolve. Não vai resolver mesmo, porque está fazendo errado. Como que você vai fazer a técnica da respiração? Ela você pode aderir para a sua vida todos os dias. Acordei, quero fazer ali 2, 3 minutinhos. Ou você pode fazer quando você estiver naquela situação assim um pouco mais angustiante, você senta e faz. Você vai sentar de forma retinha. E aí você vai fazer essa técnica da seguinte forma. Você vai inspirar todo o seu ar e você solta esse ar em 4 segundos. Esses 4 segundos é o tempo de mandar oxigênio para o seu cérebro. Mandando oxigênio, começa a baixar a sua agitação. Então, qual que é o ponto-chave para a técnica da respiração? É, inspirou tudo. Percebem que eu finalizei o ar que estava dentro de mim no 4. É isso que vocês vão fazer repetidamente, até perceber que deu uma baixada. Isso não tem como dar erro. Vocês vão começar a perceber aquela coisa acalmando, aliviando. Senta num lugar mais silencioso, mais tranquilo. Fecha os olhos, pense em algo que acalma seu coração. E aí você vai lá e pratica a técnica. E automaticamente você consegue baixar. Pessoas que estão muitas vezes em crises de pânico. Nós utilizamos a técnica da respiração e essa pessoa baixa essa crise. E aí o terceiro ponto é: quebre o tabu, procure terapia. Vamos quebrar essa ideia de que imagina psiquiatra para louco. Irmãos, se você toma remédio para o coração, você pode tomar para a cabeça. Se você toma remédio para pressão alta todos os dias, você pode tomar para a cabeça também. É a mesma coisa, só é para lugares diferentes. Quando você tem problema de pressão, diabetes, e tá com problema na coluna, você não toma 3 remédios diferentes? Se você tá com problema na mente, você precisa tomar remédio muitas vezes. Tá com problema na mente, você precisa... Quando você tá ali com problema na coluna, você não precisa de um fisioterapeuta. Às vezes tá com problema na mente, você precisa do remédio, do psiquiatra e do psicólogo para te ajudar. Quebra esse tabu. Arranque de dentro de você esse peso, essa vergonha de dizer que imagina que eu vou fazer terapia. Imagina que eu tomo remédio psiquiátrico. Meu filho, você não está entendendo que você está perdendo a vida plena que o Senhor trouxe para você. E está perdendo, infelizmente, por arrogância da nossa parte. Quais são os efeitos da ansiedade na nossa vida espiritual? Nós criamos uma dificuldade de confiar em Deus. Por quê? Nós começamos a olhar e entender que, será que faz sentido eu não controlar tudo? Eu não consigo lançar o controle sobre Deus. Eu não consigo ter paz no meu coração de entender que é Ele o controlador de todas as coisas. É uma sensação de que eu me afastei do Senhor. As pessoas elas ficam tão presas na ansiedade, quando ela não é tratada, que você se afasta. Você não consegue mais orar, você não consegue mais ler a Bíblia.
o seu devocional, o que é devocional que eu nem sei o que é isso? Você não consegue mais carregar esse tempo com o Senhor. Você começa a carregar uma culpa espiritual. Nós nos sentimos tão fracos na fé que a gente começa a carregar essa culpa. De que, qual que é o sentido de estar lá? Eu não ajoelhei um dia dessa semana para orar, para que eu vou lá? Entende? Você começa a criar uma falta de paz. E aí, nós paramos de exercitar aquilo que Ele nos deu como Ele é a paz, que excede todo entendimento humano. Eu perco essa paz, ela para de existir. E aí, o que será que a nossa ansiedade tem feito na minha caminhada com Cristo? Aqui eu trouxe só na minha caminhada com Cristo. Mas eu abro um parêntese para o que a sua ansiedade tem feito com a sua casa? O que a sua ansiedade está fazendo na sua relação com os seus filhos? O que a sua ansiedade está fazendo na sua relação lá no seu trabalho? O que a sua ansiedade está causando na sua vida? E pelo peso de não tratar, você se coloca na posição de deixar tudo desmoronando. Porque é melhor desmoronar do que eu pegar isso daqui e tratar. E aí, me desculpem a minha ousadia, mas você está com falta de responsabilidade. Porque você deixa tudo desmoronar, mas você não decide cuidar daquilo que é o mais importante. Quando a Bíblia ela traz para nós o versículo em Filipenses 4:6 que diz: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Vocês perceberam que tudo que eu trouxe, que são pontos que nos afastam da nossa vida espiritual com Cristo, eu deixo muito claro que esse versículo ele não é exercido na nossa vida. Porque ele coloca o quê? Apresentem os seus pedidos a Deus. Só que todos os pontos de uma pessoa extremamente ansiosa que afeta a vida espiritual dela é o afastamento com Deus. Ela se afasta. Então para de fazer sentido. E aí, o Senhor, Ele não nos condena por sentir ansiedade, mas Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Ele não te condena se você é ansioso demais. Se você tem crise de ansiedade e não dá conta de administrar tal demanda. Mas Ele te convida. Filho, só entrega. Entrega que o controle está comigo. Mas assuma o seu papel. Faça a sua parte. Quais são os efeitos da depressão na nossa vida espiritual? Você começa a se sentir sozinho e desamparado. O Senhor, Ele não te desampara nunca. Mas é dessa forma que você se sente. Como se você não tivesse o cuidado de um pai. Você tem uma sensação de fragilidade gigantesca. Você não se sente mais forte para carregar as suas demandas. Mas Ele é a sua força e a sua fortaleza em todos os momentos da sua vida. Você não sente mais o prazer para servi-lo. O reino, ele precisa de você. As pessoas precisam de você. Mas o Senhor não te condena quando você diz: Senhor, eu preciso dar uma pausa. Eu não estou dando conta de administrar tudo. Daqui a pouco eu retorno. E eu retorno muito melhor. Então o Senhor não te condena quando você precisa pausar. Mas você precisa ter o entendimento que se você estiver bem tratado, você vai entender que o reino precisa de você. Você começa a se sentir cansado por manter um relacionamento com Deus. Porque você começa a duvidar. Você começa a colocar em jogo. Mas tá, é um relacionamento com Deus para quê e por quê? Até porque quando a gente fala da depressão, o principal ponto da depressão é a falta de interesse em pessoas. E aí nós passamos a levar isso para o Senhor. Começa a existir uma falta de interesse em Deus. E aí eu coloco para você o seguinte questionamento e reflexão.
Será que a sua depressão tem feito você se recuar dos cuidados do Senhor pela sua falta de relacionamento com Ele? É uma pergunta a se fazer, é um questionamento. E muitas vezes eu coloco isso, a pessoa fala, mas eu não tenho depressão, então isso não serve para mim. Os seus períodos angustiados. A depressão, gente, nada mais é que uma tristeza profunda. Ponto. É porque a palavra soa algo muito pesado, a patologia é muito pesada, mas é uma tristeza profunda. E aí em Isaías 41, 10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas eu entendo que quando nós estamos num processo depressivo, nós não conseguimos entender esse Deus e esse Pai que sustenta todas as coisas. Deus, Ele não nos condena por sentir depressão, mas Ele te convida a ter um relacionamento mais estreito com Ele. E aí, eu vou trazer alguns pontos para você manter uma saúde emocional e com Deus equilibrada. Foque no que é bom. Em Filipenses 4:8 diz, tudo que for puro, amável, pense nessas coisas. Sabe qual que é o nosso maior problema? Nós pensamos muito mais no que é ruim do que no que é bom. E é por isso que a gente se derruba. Comece a focar no que é bom. O que é ruim você precisa pensar sim para resolver. Só que tem coisas ruins, que não é o seu controle que vai resolver, é o do Senhor. Guarde o seu coração. Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aprenda a guardar o teu coração daquilo que te faz mal. Me faz mal estar em tal ambiente? Não vai. O Senhor não te condena. Me faz mal assistir tal coisa? Pare de assistir. Se eu sei que me faz mal para dormir, ter as telas acesas até muito tarde, comece a desligar. Muitas vezes é muito mais uma falta de posicionamento nosso do que de fato de um grande problema a ser resolvido. Cultive um coração grato. 1 Tessalonicenses 5:18 diz, deem graças em todas as circunstâncias. Sabe aquele dia muito ruim, que a gente até fala assim, por que eu levantei? Antes eu não tivesse nem saído da cama. Que foi um dia péssimo. Até nesse dia, aprenda a dar graças. Tenha um coração grato. Recomece todas as vezes que você precisar. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes o justo cairá, e de todas as levantará. O Senhor te levanta quantas vezes forem precisas. Descubra a força na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:10 diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Aprenda a entender a sua força. Mas hoje, o nosso grande problema é porque nós estamos resguardando a nossa força braçal. Eu me asseguro nela. Eu me asseguro na força de que eu domino um dia muito bem. Eu dou conta de fazer 1000 coisas num dia. Eu me asseguro na minha força de que eu domino muito bem no meu trabalho. Eu me asseguro na minha força de que tudo que eu pego na igreja para desenvolver e fazer, eu me dou muito bem. Sim, se assegure nela porque é o Senhor que te deu. Mas se assegure principalmente na sua força mental e espiritual. Você tem força braçal, mas você tem força quando você recebe uma notícia péssima para administrar? Você tem forças quando você fez de tudo o seu melhor e você sabe que era daquela forma que o Senhor queria, mas você ouviu algo que entristeceu o seu coração. Você tem forças para se manter de pé quando isso vem até você? Se assegure na força espiritual e da sua mente. Faça boas leituras. Salmo 119:11 diz, guardei a tua palavra em meu coração,
para não pecar contra ti. Hoje nós nos depositamos tanto tempo da nossa vida em tantas milhares de coisas e esquecemos de depositar o tempo naquilo que faz sentido para a minha vida. Qual que é o tempo que você tem tirado para o Senhor? O que você tem lido? Quais são as leituras que você faz todos os dias? É de rios? É de várias redes sociais? Ou é leitura daquilo que realmente fortalece a sua mente? Para refletir. Busque sabedoria dos céus. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele te dá, Ele é Pai. Cultive bons momentos. Colossenses 3,2 diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Evite comparações. Provérbios 23,17 diz: não inveje os pecadores em seu coração. Pare para pensar todas as vezes que você tiver o sentimento de inveja. E por favor, vamos arrancar essa cena do nosso coração de que, imagina, eu não tenho inveja, eu não carrego isso comigo. Porque é feio falar que temos, não é? Nossa, pelo amor de Deus, você tem inveja? É feio falar. Ah, chega que tá falando comigo. É feio falar isso, mas entenda uma coisa. Olhe para isso aí dentro do seu coração. Toda pessoa que você carrega uma inveja por algo que ela tem, qual é o cenário pecador dessa pessoa? Qual é o contexto dessa vida? A inveja que você carrega é de alguém que você olha e você fala: eu não posso ter esse sentimento, mas é uma pessoa admirável e eu vou lutar contra esse sentimento? Porque a grande maioria das vezes, as invejas que carregamos não são de pessoas admiráveis. Então comece a refletir sobre. Tenha uma visão positiva. Filipenses 4,6 diz: não se preocupem com nada. Eu entendo que é muito difícil o mundo que vivemos hoje simplesmente não nos preocuparmos. Mas eu entendo que quando isso vem para a nossa vida, leve ao Senhor, lança sobre Ele. Deus, o meu coração está doendo, eu estou com medo e eu me preocupo, mas eu lanço sobre Ti. Entregue as suas cargas a Deus. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Saúde mental, irmãos, ela começa quando você aprende a olhar com gentileza para dentro de você. É muito fácil olhar com gentileza para o outro. Se o outro precisa de um prato de comida, facilmente você dá. Se o outro precisa de uma ajuda médica, uma ajuda com alguma coisa, uma ajuda braçal, facilmente você está lá para servir. Só que você começa a ter um olhar para a sua saúde mental quando você tem essa mesma gentileza com você. Nenhuma perturbação resiste à doce voz de Jesus no seu coração. E quando eu falo da doce voz de Jesus, eu estava pensando sobre, eu falei, eu quero destrinchar um pouquinho sobre isso. Essa doce voz de Jesus, ela entra em muitos cenários que hoje são colocados dentro de nós. Um deles, por exemplo, é o perdão. Quando existe dentro de mim a doce voz do Espírito Santo, eu entendo quando eu preciso perdoar alguém. Eu entendo quando muitas vezes eu não fiz nada, mas eu preciso chegar no meu irmão e dizer: vamos bater um papo? Vamos resolver isso aqui? Tá fora do lugar, precisamos ajustar isso daqui. Eu sei que é difícil, eu sei que isso exige tempo, só que o ponto não é o tempo que você leva para isso, mas é quando você visualiza isso. Hoje é triste quando eu vejo alguém, a pessoa está falando milhares de coisas da vida dela para mim, e eu sei que o problema que aquela pessoa acarreta e que ela leva para a vida inteira é uma falta de perdão. E quando você pontua, ela diz: imagina, já está perdoado, não é esse o problema. Você não tem a
doce voz do Espírito Santo dentro de você. Porque se você tiver, você vai ter consciência que você precisa resolver isso. E esse foi um ponto que eu falei muitas vezes, quando nós puxamos ele para dentro de nós achamos que é normal o perdão. Uma hora eu libero, uma hora eu converso, uma hora eu resolvo. Sabe o que o perdão começa a fazer? E aí eu vou ser bem tia da escola, né? Das crianças. Sabe o coraçãozinho preto? Imagine que é assim que ele faz com o seu cérebro. O coraçãozinho, o cérebro preto. É dessa forma que a falta de perdão começa a agir na sua mente. Sem você perceber, vai se consumindo de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, uma crise de pânico. E aí você se torna consumido por aquilo. Até quando você está prostrado, lançado em problemas patológicos e que talvez você vai começar a olhar e falar: como eu resolvo isso agora? E aí é o que eu sempre falo, é um problema, é difícil muitas vezes a gente tomar uma medicação tarja preta, talvez seja, mas se você pegar o problema para resolver enquanto o cérebro ainda não está preto, talvez você não precisa do remédio. Você consiga resolver de outras formas e muito mais fáceis. E aí, por fim, irmãos, eu quero que você reflita e entenda. Cuidar de todas as coisas é muito, muito importante. Mas não tem nada mais importante do que cuidar da sua vida. Rock pesado, né? Cuida da sua vida. Não é só nesse cenário, não é só num contexto de uma frase aleatória que é dita por aí. É cuida da sua vida de verdade. É uma palavra, uma frase de amor. Cuida do templo que o Senhor te entregou. A forma que você prova que você é um cristão verdadeiro também é cuidando de você. Você sabia que quando você deixa de cuidar do seu templo, você também está agindo de forma pecaminosa? Porque o nosso templo, ele é um templo do Espírito Santo. E onde ele tem habitado? E eu levo isso para todos os contextos da vida, eu falo num geral. É quando eu não faço um check-up médico, é quando eu não cuido da minha saúde mental, é quando eu me alimento ruim, é quando eu não tenho um tempo para o Senhor, é quando eu não dedico um tempo para cuidar da minha vida, fazendo uma caminhada, um exercício físico, uma coisa básica. Eu sei que nós sempre vamos olhar para a nossa vida e entender: nossa, isso aqui está faltando um pouco, eu preciso puxar um pouco mais. Nós sempre vamos estar nessa posição. A diferença é como eu assumo essa posição. Como eu resolvo isso. Eu lembro que quando eu estava grávida da minha primeira filha, teve um momento que eu fui no nutricionista. E aí quando chegou lá, ele era até um amigo, a gente ficou conversando sobre algumas coisas. E aí ele virou, ele me perguntou, ele falou assim: quais são as coisas que hoje você tem mais dificuldade de abrir mão e que você entende que não são saudáveis para comer? Aí eu falei para ele: olha, uma das coisas que para mim é muito difícil, que eu amo, eu não faço todos os dias, mas eu gosto muito, é o todinho. E aí, ele de uma forma muito natural, sem antes me mostrar o que o todinho, caixinha, sabe? Era de tão ruim. Ele virou para mim e falou bem assim: como você me diz que a filha que você carrega em seu ventre é herança do Senhor e você oferece todinho para ela? E aí aquilo me deu um choque. Que aí eu olhei, de princípio assim, eu achei ele muito drástico. Falei: nossa, mas um todinho, né? Tá falando de um todinho dessa forma. E aí ele trouxe para mim o peso que existia naquela caixinha de todinho. O quão péssima ela era. E aí ele falou: Lara, eu estou te falando isso hoje, porque se você não mudar o seu hábito hoje, amanhã a sua filha está com 2 anos, quando ela está liberada para comer alguns doces. E você vai oferecer o todinho para ela, porque você ama. Então você vai dar o que você ama para sua filha. Entende
que é só um exemplo de um todinho, mas às vezes é isso que nós fazemos com a nossa vida. Eu posso trocar o todinho por algo tão aleatório que vai suprir naturalmente. Mas eu insisto em dizer que é herança do Senhor, que eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu não cuido como o Senhor quer. E aí, para a reflexão de vocês e para que vocês pensam do quão importante é esse cuidado. E ele traz esse cuidado não somente te exigindo, cuida você do seu templo, faça você o seu papel, mas ele também mostra para nós que ele está ali o tempo todo nos ajudando. Quando ele diz, eu sou a paz para a sua ansiedade. Em João 14, 27 ele fala, deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Então sabe quando está tudo aflito aí dentro? Ele é a paz que você precisa. Ele é o acalento que você precisa. Ele é o primeiro amigo que está ali que você pode falar, Deus, vem aqui, vamos bater um papo, eu estou chateada mesmo. Não está legal da forma que está acontecendo. Precisamos tirar esse tabu de que Deus são orações difíceis. E precisamos colocar como uma verdade que o Senhor, ele é aquele amigo que você corre no WhatsApp e fala, meu, aconteceu uma coisa muito triste, podemos conversar? Ele é esse Deus. Senhor, vem cá, vamos bater um papo. Vamos conversar. E acreditem, irmãos, ele está lá, sentadinho te esperando. Muito rapidinho, teve uma vez, um dia que, aquele dia que você finaliza o dia e fala, meu Deus, por que eu saí da cama, né? Um dia que dá tudo errado. Foi um dia que deu tudo errado. Um dia muito difícil. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu entrei na minha casa primeiro, eu condei a sala, entrei, deixei todas as bolsas minhas das meninas e já corri para a cozinha, porque já era tarde para fazer a comida e resolver o que precisava. E aí eu ali lavando a louça, eu virei para o Senhor e falei, nossa Deus, hoje foi um dia muito difícil, mas a sensação é que o Senhor não cuidou em momento nenhum, porque o Senhor poderia ter feito tudo diferente hoje. Foi meio drástica com o Senhor, não deveria, né? Às vezes quando a gente é amigo, acaba sendo assim. E aí o Senhor falou comigo, você chegou, você jogou a sua bolsa, a das suas filhas, e você correu para os seus afazeres. E sim, hoje foi um dia péssimo, mas eu estava na mesa da sua sala sentada esperando só um boa noite seu, e nem isso você me deu. E aí na hora o Senhor trouxe ao meu coração, quando você vai falar com alguém no WhatsApp, você deixa de cumprimentar, olá, tudo bem, ou boa noite, ou bom dia. Mas a forma como eu fui falar com ele já foi despejando toda a dor que eu estava sentindo naquele dia. E aí foi quando eu entendi que ele estava sentadinho ali, esperando talvez eu sentar 2 minutos, que não faria a menor diferença, 2 minutos a mais ou 2 minutos a menos, só para dizer para ele, Deus, e aí? Foi difícil o dia, mas estou aqui. E talvez ele seria ali o consolo que eu precisava. Só que a minha ação foi de confrontá-lo, sem antes entender que ele é o meu amigo fiel e ele era a paz que eu precisava. Mas eu não olhei para ele. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente já chega em casa na multidão de coisas para fazer, só larga tudo e vai fazer. E esquece que ele está ali. Ele é o consolo na sua tristeza e na sua angústia. Mateus 5,4 ele diz, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Ele é o seu consolo quando você precisa. Ele é a alegria verdadeira. João 15,11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós. Ele é a cura das suas feridas emocionais. Salmos 147,3 diz, ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Ele é a cura que você precisa para qualquer problema. E ele nos prova essa cura, sabe como? Quando ele nos deixa profissionais capacitados para te ajudar a curar. E nele está a identidade firme em um lugar de segurança que você, que eu precisamos. Efésios 1:13 diz, nele também vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a sua identidade verdadeira. É nele que você se encontra
como serva, como servo. É nele que você se encontra como filha e como filho. Ele é a sua fortaleza. Entenda isso de uma vez por todas. Quando você compreender qual é a sua identidade em Deus, você estará disposta a assumir uma posição de cuidar do templo, que é o mais importante, que é você. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. E se você não decidir cuidar desse templo, infelizmente, você não está assumindo o papel de filha e de filho. Assuma essa posição. Entenda que não carregue tabu dentro de você e nem peso. Se tem algo aí dentro para ser tratado, para ser curado, para ser cuidado, busque isso com Deus e com os profissionais que o Senhor deixou para nos ajudar. E eu espero que hoje não é uma mensagem que a gente sai gritando, pulando, dizendo glória a Deus, que alegria, conforto para a alma. Não é. Mas é o que você precisa para você carregar a paz que o Senhor traz para os seus dias. Amém? E que essa mensagem tenha alcançado a sua mente e o seu coração, para você entender qual é a sua posição em Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade.